Bom dia, meu nome é Rafael Costa, eu sou do primeiro ano MC2 e hoje eu vim apresentar para vocês algumas gírias e regionalidades da região centro-oeste brasileira. Para começar contextualizando a região centro-oeste ela foi uma das últimas exploradas pelos portugueses, já que eles tinham mais interesse no litoral, onde eles plantavam cana-de-açúcar e também tinham as plantações de pau-brasil. Isso foi um dos fatores que entardeceu a exploração. Outro fator é que nos dias de hoje a economia do centro-oeste ela se baseia em atividades primárias, como agricultura e pecuária, também conhecida pelos seus churrascos. A influência inglesa e indígena se mantém até hoje, com danças culturais como o siriri. E também a região faz fronteira com a Bolívia e com o Paraguai. Agora falando das regiões propriamente ditas, vamos começar por Goiânia. Uma expressão muito comum em Goiânia é alugar. Alugar em Goiânia significa parar alguém e ficar falando conversa fiada. A aplicação numa frase seria: os alunos ficam alugando a graça. Ou seja, os alunos param a graça e ficam fazendo conversa fiada que não a levam a lugar nenhum. Outra expressão é custoso. Essa expressão em Goiânia significa aquele menino atentado que dá trabalho para a mãe, o nosso famoso anjo aqui do Nordeste. No Nordeste também temos a expressão custoso, mas aqui significa algo que demora, algo que não acontece com tanta facilidade. E agora, uma das mais emblemáticas de Goiás é a expressão trem. Trem pode ser qualquer coisa. Me vê esse trem, me dá esse trem. Você pode usar em qualquer ocasião. E a mais emblemática de toda a região é o aiçô. Essa expressão tem sua origem nas Minas, onde trabalhavam inglês e originários brasileiros. E os portugueses falavam uai. Os brasileiros falavam uai. Os ingleses falavam why, que é o porquê na língua inglesa. Só que os brasileiros entendiam como uai e começaram a falar, se apropriando assim da... Indo agora para o Mato Grosso, a região que contém a maior planície alagável do mundo, o Pantanal, que contém uma grande biodiversidade e precisa ser ajudado, porque a maioria das espécies estão em extinção. Uma das gírias mais usadas é ajoujar, que significa casar-se ou se juntar com alguém. Outra gíria muito usada é moage, que significa uma frescura. No Nordeste, essa gíria seria alguma coisa do tipo cheio de 9 horas. Mais uma gíria é queimada, que seria um flerte, uma piscadela rápida que você dá para alguém. Indo para o Mato Grosso, a região com a maior planície alagável do mundo, o Pantanal, muitas expressões são utilizadas. Entre as principais está ajoujar, que significa casar-se ou se juntar com alguém. A expressão numa frase poderia ficar tipo: eles vão se ajoujar amanhã, que significa que eles vão se casar amanhã. Outra expressão é moage. Moage seria algum tipo de frescura. No Nordeste, uma expressão equivalente seria cheio de 9 horas. Numa frase, essa expressão poderia ficar: aquela menina é cheia de moagem, ou seja, ela tem várias frescuras. Mais uma expressão é queimada. Queimada é um flerte rápido, uma piscadela. Numa aplicação numa frase, poderia ser algo do tipo: eu dei uma queimada naquela menina, eu dei um flerte, eu dei uma piscada para ela. E a última, e uma das que eu achei mais interessantes, foi bereré, que é uma propina, um dinheiro fácil. A aplicação numa frase poderia ficar com tipo: o governo Bolsonaro aceita vários bererés. Agora falando do sul-mato-grossenses, que tem como seu símbolo cultural o tereré, um chá feito a partir da erva mate, vamos listar algumas expressões, como darazia. Darazia é algo como um cheiro saco. O exemplo numa frase poderia ficar algo como: os trabalhos da graça me dão muita azia. A expressão da azia também é usada no Nordeste, mas não com o mesmo sentido.
é algo mais como um desconforto, uma queimação no estômago. Outra expressão é prosear. Prosear vem da palavra prosa, que seria um texto escrito, que significa conversar no dicionário goianiense. A próxima expressão, ela também é usada com o mesmo sentido no Nordeste, que é morgar. Morgar é ter preguiça. Ela poderia ser usada numa frase, num exemplo de: depois do almoço eu tô morgado, eu tô com preguiça, eu tô com sono, não quero fazer nada. E durante a pesquisa eu também percebi a abreviação de várias palavras, como berma, que para eles quer dizer bermuda, serva, que para eles quer dizer cerveja, e até peita, que para eles quer dizer blusa. Por último, e não menos importante, o Distrito Federal, o 27º estado brasileiro, que comporta a capital do país, Brasília. Muito antes de Juscelino Kubitschek, com seu plano de 50 anos em 5, muitos governadores já queriam tirar a capital do litoral e botar lá um lugar mais central do país, como José Bonifácio de Andrade e Silva, que nos tempos do Império gostaria de fazer essa troca. A partir de 1956, com o governo de Juscelino Kubitschek, os planos de Brasília começaram a sair do papel, que foram incumbidos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer como os arquitetos e Joaquim Cardoso como engenheiro. E um fato interessante sobre Brasília é que ela não possui municípios, e sim regiões administrativas, comportando 33 delas. E não é por ser um estado projetado que Brasília não teria suas próprias originalidades. Uma das expressões de Brasília é marcar com 10, que seria algo como espera um pouco, dá um tempinho. Então a aplicação na frase funcionaria algo como: a Graça pede que a gente entregue as atividades na hora. E a gente fala pra Graça assim: Graça, marca um 10, dá um tempinho, dá uma relaxada, entrego já. Outra expressão de Brasília é foi lost. Essa expressão tem que ter uma explicação mais profunda. Ela significa quando um amigo chama outro e a mulher desse outro amigo não deixa. Então ele foi lost. Lost do inglês é perdido. Então foi isso. Essa foi um resumo da história e das expressões mais usadas na região centro-oeste. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Mercedes ou transporte público, que seria os ônibus. Não. Em Goiânia, travei aqui. Numa frase, essa expressão poderia ficar algo como: Atualizando a região, ela foi uma das últimas a ser exploladas, já que eles tinham mais interesse no litoral e onde era eles tiraram de onde. Bom dia, meu nome é Rafael Costa, eu sou do primeiro ano MC2. Eu esqueci. Continuando na região centro-oeste, vamos falar agora do Mato Grosso. Agora falando do sul mato-grossenses, que tem, por último e não menos importante, o Distrito Federal, o 27º estado brasileiro, que comporta Brasília, a capital do país,